Fala, embaixadores! Muito bom dia, muito bom dia. Bora lá para mais uma manhã, mais uma aula, mais um dia de começar com tudo e ó, aquecendo as mãozinhas, porque tá frio. Eita! Fui ver as meninas agora, pensa que dá vontade de ir lá e apertar e esquentar. Tá gelado, tudo gelado. Parece que nada esquenta, os quartos estão gelados, a cama está gelada. Só debaixo da coberta que fica quentinho, né? Ai, ai, eu desejo para você uma manhã exponencial, uma manhã extraordinária. Eu desejo que você tenha uma família linda, alegre e feliz, como a gente tem também, uma família que se ama, se respeita e ama estar junto. Não tem nada mais poderoso, mais produtivo, mais próspero, mais enriquecedor do que ter uma família assim. Você levantar e saber que as pessoas que você mais ama, elas estão ali e isso é incrível, isso é incrível, isso é uma dádiva da criação de Deus. E vamos para cima desse tema de hoje, vamos para mais um dia de aprendizado, mais um dia de instrução. Que você se sinta privilegiado e amado pelo fato de ter despertado. E não jogue fora a oportunidade. A oportunidade que você procura, que você espera, a oportunidade que você deseja, ela está dentro desse dia de hoje. Então, o que você precisa é só acertar o seu hoje. Você só precisa acertar o seu hoje, você só precisa acertar o seu agora. Você só precisa acertar o que você vai fazer, só isso. Só isso que você precisa. Mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada. Então, dentro de toda a sua programação, dentro de todos os seus projetos, de todos os seus sonhos, o que você tem que talvez começar hoje? Começar, você só tem que dar o pontapé inicial. O que você tem que fazer para que você vá para a próxima fase? Você tem que ter sim os seus alvos, você tem que ter sim as suas metas, você tem que ter sim os seus desafios, mas lembra sempre disso. Para a sua mentalidade, seu cérebro, você fala assim, não, é só hoje. Fica tranquilo que é só hoje, porque se você falar que é todo dia, ele vai ter preguiça, ele vai falar assim, ah, não, logo agora que tá frio. Não, nessa época não, vamos deixar para depois. Ah, já é dia 12 hoje, de junho. Em julho a gente começa. Vamos acabar esses 6 meses aí, quando começar a próxima fase do ano, aí a gente liga o motor e mete marcha. Não, fala assim, tá bom, mas vamos fazer só hoje. Vamos fazer só hoje. Aí você começa a fazer só por conta de hoje. Hoje nós vamos falar de honra. Honra. Honra é uma coisa que não pode sair do seu coração, não pode sair dos seus olhos, nem dos seus ouvidos. Você precisa praticar a honra. E ontem nós falamos sobre isso, eu só quero trazer de volta isso aqui porque é algo extremamente importante. A honra nunca envelhece. A honra é um princípio que existiu, existe e vai continuar existindo para sempre. Então, quero pedir algo para você que está aqui junto comigo já. Já aperta o botãozinho do like aí, já deixa o like nessa mensagem. Já envia para alguém, compartilha com alguém, chama alguém para estar junto com você. O grande problema que você tem é que você anda sozinho. Então, você tem que estar dentro de um movimento, como o movimento que nós temos aqui, mas você tem que chamar alguém para dentro. Não adianta você tentar viver tudo sozinho, tentar fazer tudo sozinho, não vai dar certo. Não vai engajar. Você precisa que pessoas estejam junto com você.
Então, convida alguém aí, você que está no Instagram, chama alguém para estar junto com você, manda esse aviãozinho para alguém, fala assim, ó, vem cá, vamos assistir uma aula aqui hoje. Então, nunca deixe a honra morrer, nunca deixe a honra acabar, nunca deixe a honra não fazer parte dos seus dias. Você precisa entender algo. A honra é um dos princípios que fazem parte da sabedoria. Porque o que eu percebo? Quando fala-se de sabedoria, a sabedoria é a aplicação do conhecimento. Tá, mas nem todo conhecimento é um bom conhecimento. Nem todo conhecimento é um conhecimento que valeria a pena nem ser aplicado. Então, a sabedoria é você caminhar com alguns princípios, a sabedoria é você caminhar com alguns valores que nunca vão envelhecer, que nunca vão se perder, que nunca vão parar, e você precisa estar atento para isso. Você precisa se atentar para isso, para não deixar morrer, e a honra é um deles. Em algum momento aqui eu falei sobre o livro das 48 Leis do Poder. O primeiro tópico, né, o primeiro tema é não apague a honra do mestre. É você honrar quem aprendeu, quem te ensinou. É você honrar com quem você aprendeu. Você tem que fazer isso. Isso vai te fazer crescer e prosperar muito. Então, fiz questão de trazer de novo esse versículo aqui, ó. Ouve o teu pai que te gerou. Não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Eu sei que isso causa grande polêmica aí entre as pessoas, muitas vezes mais entre as mães do que entre os filhos. E os filhos que começam a viver o desenvolvimento pessoal, em algum momento eles entendem que família é marido, mulher e filhos. E que a família 1, ela ficou para trás. Ela veio com você até uma fase, mas que agora você vive a família 2. E eu sinto de falar algo para vocês aqui, eu não sei para quantos isso vai servir, mas eu me lembrei de algo. Cuidado com os amigos da fase antiga. Cuidado com aquela sensação de, eu tenho os meus amigos lá de trás. Esse saudosismo de amigos seus que ficaram para trás. Só toma cuidado com isso. Só toma cuidado para você não ficar preso junto com os seus amigos. Só cuida. Um adendo aqui à mensagem. E aí vamos para frente aqui, eu quero ler o próximo verso com você, que é: compra a verdade. Verso 23. E não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então tá aqui uma coisa que as pessoas elas não gostam de comprar. Que as pessoas não valorizam a compra. A compra do que, Ricardo? Dessas coisas que nós acabamos de ler aqui. Tá falando assim, ó, compra a verdade e não vendas. O que acontece muito na sua vida, o que acontece muito nos seus negócios é que você vende a verdade. O que é vender a verdade? É vender os seus valores. Vender a verdade é vender os seus princípios. Vender a verdade é vender aquilo que você acredita para, de alguma maneira, conquistar algum sonho. Então, vender a verdade é, no final das contas, se vender. É vender quem você é. É vender o que você acredita. É vender o que deveria te mover todos os dias da sua vida. Muitas pessoas, por conta de alguns negócios, começam a vender a verdade. Quantas vezes dentro do casamento as pessoas vendem a verdade? Quantas vezes no relacionamento com seus filhos vendem a verdade? Anota uma coisa no seu coração e nunca mais tire. A verdade sempre vence. A verdade sempre vence. A verdade sempre vai ser o único caminho. O único.
O único, não tem outro caminho além da verdade. É por isso que Jesus se intitula assim. Ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vamos escrever assim, ó. Não existe vida fora da verdade. Não existe vida fora da verdade. Pode existir uma mentira. Pode existir uma mentira. Uma mentira pode aparecer ou aparentar uma realidade na sua vida. Mas a realidade é que não existe vida fora da verdade. Você pode até viver alguns dias e pode até enganar você mesmo, enganar as pessoas que estão à sua volta, mas a realidade é que não tem vida. Não tem chance de ter vida fora da verdade. E você tem que abraçar esse valor. Você tem que abraçar isso como se fosse e é algo inegociável para você. Não tem vida fora da verdade. Não tem. Então, isso aqui é um valor que você não pode nunca abrir mão. Só que ele continua, não fala só da verdade. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Caramba, tem mais 3 coisas. Junto com a verdade, está te dando direção. Compra a sabedoria, compra a instrução, compra o entendimento. Desde que eu comecei a me dedicar ao desenvolvimento pessoal, eu aprendi algo. E algo que não está na lista da maioria esmagadora das pessoas vivas hoje. Poucas pessoas têm um planejamento financeiro. Poucas pessoas. E dentro dessas poucas pessoas existe uma parcela ainda menor que dentro do seu planejamento financeiro colocam uma aba chamada conhecimento. Como assim, Ricardo? As pessoas que são de fato bem-sucedidas, se você for chegar no extremo de falar assim, eu vou estudar as pessoas mais bem-sucedidas que são o povo judeu, eles têm alguns valores para eles. E um valor que para eles é inegociável é investir em conhecimento. A pergunta que fica para você é: qual é o seu planejamento financeiro com relação a investimento em conhecimento? Quanto você investe todos os meses em conhecimento? Ricardo, eu não invisto todos os meses, eu invisto quando dá. Pois é, esse é o seu problema. Não é sobre investir quando dá, é sobre investir sempre, para que comece a ter abundância. Porque se não muda a mentalidade, nada vai mudar. Se não muda a mentalidade, nada vai tracionar. Se não muda a mentalidade, nada vai melhorar. A tendência é só que piore. Então, o mínimo que você deveria fazer, o mínimo, é comprar um livro todos os meses. E ler, é claro, né? Não adianta você comprar um livro e não ler. Você precisa comprar o livro e ler. Ou seja, eu vou fazer um investimento no nível financeiro, mas vou fazer um investimento no nível de tempo e vou investir o meu tempo para que eu tenha um resultado em 3 coisas. Em 3 coisas: sabedoria, instrução, entendimento. A minha vida vai ser vivida em torno de comprar essas 3 coisas. Qual foi a última vez que você investiu nisso? Qual foi a última vez que de fato você investiu em conhecimento, em sabedoria, em entendimento? É por isso que muitas coisas na sua vida, elas não andam. Não andam. Não andam.
Então, quando você compra a verdade, você está comprando algo que é sólido, algo que é extremamente sólido. Então, o mínimo é compre um livro, mas compre todos os meses. Faça investimentos na sua área intelectual. Intelectual. Não deixe isso passar batido, não. 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e a quem gerar um sábio, nele se alegrará. Eu quero falar algo para vocês que estão aqui comigo todos os dias sobre família, mais especificamente sobre filhos. O que eu quero que vocês entendam? Eu não sei se você compreendeu o que está escrito aqui, ó. Grandemente se regozijará o pai do justo. Ok. E quem gerar um sábio, nele se alegrará. Então, peraí. Quem gerar um sábio. Vamos pensar em algo aqui? Vamos pensar com muita seriedade e sinceridade. Você se tornou uma pessoa bem-sucedida. Um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Você tem os seus negócios, você tem as suas empresas, você tem os seus funcionários. E chegou a hora de se aposentar. Chegou a hora de parar, chegou a hora de viver a vida de uma maneira diferente. Chegou a hora de falar assim, caramba, porque isso é uma coisa que eu quero que você entenda. Uma frase que Paulo fala, você que está aqui, você que é empresário, você que é empreendedor, você tem que colocar algo no seu coração. Se você ainda é funcionário de alguém, você deve se despertar para o empreendedorismo. Você deve despertar o seu lado empreendedor. Por quê? Porque você foi chamado para liderança. Você foi chamado para ser cabeça, não para ser cauda. Então não adianta você ser uma pessoa extremamente inteligente, que lê muito, mas que não aplica nada a ponto de colocar todo o seu conhecimento na mão dos outros e não ser bem pago pelo que você faz. Isso não tem glória nenhuma em você ser chamado para ser líder e você ser um liderado. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Só tem uma coisa que eu quero que você entenda. A liderança começa com a liderança de si mesmo. A liderança deve partir do pressuposto que eu lidero as minhas emoções, eu lidero os meus sentimentos, eu lidero a minha casa, eu lidero a minha família, porque quando Deus vai escrever e quando Paulo fala que ele vai separar os líderes da igreja, ele dá alguns recadinhos para Timóteo. E isso tem que chamar sua atenção. Isso precisa despertar algo em você. Quando ele vai falar de alguém que vai liderar algo, ou seja, liderar uma empresa, liderar uma casa, liderar uma família. Mas ele fala de liderar algo externo. Quando eu vou falar aqui externo, é externo da sua casa. Ele diz o seguinte: se uma pessoa não dá conta de liderar a sua própria casa, ela não pode liderar na igreja. Isso é só um pressuposto para você entender o seguinte: não adianta nada você ser líder de uma empresa se você não dá conta de ser líder da sua casa. Não adianta nada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que a gente leu aqui em Provérbios, que para mim é uma régua muito alta, e as pessoas ainda não entenderam, é que no final da sua vida, quando você olhar para aquilo que você construiu, e você olhar para as suas empresas e elas forem empresas estabelecidas,
Empresas grandes, talvez você tenha um alvo de colocar a sua empresa e fazer um IPO e colocar na bolsa de valores. Ricardo, o que é isso? Pois é, você tem que estudar. Talvez nem a empresa você tem que abrir, tem que começar. Se vira, começa a prestar serviço, vai fazer alguma coisa diferente. Mas no fim da vida, quando você olhar, o que as pessoas realmente se alegram? É com os filhos que elas geraram. Os filhos. Você pode ter 20 empresas, só que se você não tem esse resultado que está escrito aqui, ó, quem gerar um sábio, nele se alegrará. Ricardo, como é que gera um sábio? É só pedir para Deus e Deus vai te dar um filho sábio? Não. Não, 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 não. Gerar um filho sábio exige de você empenho, esforço, dedicação, tempo de qualidade, insistência, perseverança, resiliência. Porque no final da sua vida, você vai olhar para os seus frutos, para os seus filhos e falar assim: por eles valeu a pena. Por eles valeu a pena. Valeu a pena fazer por eles, valeu a pena conquistar por eles, valeu a pena empreender por eles, valeu a pena viajar, valeu a pena comprar conhecimento, valeu a pena comprar instrução, valeu a pena comprar sabedoria, porque todas as coisas que eu fui comprando e conquistando, eu fui passando para eles e eles hoje são sábios. Elas hoje são sábias. Essa semana a gente tive uma experiência bem interessante com a nossa filha mais nova. Então imagine, ela tem 7 anos. Ainda é uma criança, 7 anos. E aconteceu algo na escola dela. E ela veio falar pra gente, ela contou pra nós, né? Aí a Lise falou algo pra ela, as irmãs falaram, isso foi semana passada. Quando foi na terça-feira, acho que foi terça-feira, ela chegou, a gente foi buscar elas na escola e ela entrou no carro falando assim: eu conversei com a prof hoje. Sério, filha, que legal. Mas foi assim, eu cheguei e falei assim: prof, você falou que eu tenho que respeitar, né, a fulana. E eu respeito ela, só que é injusto porque ela não me respeita. Então eu queria que você pedisse para ela também me respeitar. Porque se eu respeito ela, ela tem que me respeitar. E a prof foi falar assim: eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que não deve pagar o mal com o mal. Então, se ela te tratar mal, você vai tratar ela bem. E ela falou assim: eu ia falar para ela, você não sabe, o meu pai e minha mãe, eles já foram pastores, eles sabem muito da Bíblia e minha mãe me ensina todo dia. Eu sei que eu tenho que pagar o mal com o bem. Mas eu não falei nada, mas só pedi assim: prof, então você só fala com ela. Qual que é o problema aqui dessa história? É que a menina que ela estava falando é filha da prof. E semana passada a prof falou assim: ei, não fala assim com a fulana. E ela falou: ai, não fala assim com a fulana. Ela se sentiu meio que injustiçada, sabe? Aí a prof está defendendo ela, mas será que é porque é filha dela? E a gente perguntou como ela tinha falado e a gente percebeu e deu uma direção para ela. E ela foi lá e se posicionou. E ela falou assim: pai, mãe, eu tava suando, a minha mão tava gelada e por dentro eu tava tremendo e tinha um negócio na minha barriga. Talvez você não consiga compreender, mas você tem noção do que é isso? Uma criança de 7 anos ir lá e falar com a professora.
Pai, tem adulto que não dá conta de falar com a professora até hoje. Tem marido que não fala com a esposa, tem esposa que não fala com o marido. Tem pai que não fala com o filho. Tem patrão que não fala com o funcionário. Agora, você imagina o posicionamento de uma criança de 7 anos chegar na professora e falar assim: professora, olha, a fulana hoje me tratou mal. E se você me disciplinou, você tem que disciplinar ela também. E ela falou assim: e daí sabe o que aconteceu? Ela falou assim: ei, respeita ela, falando para a filha. Senão você vai me dar problema aqui. Ai, ai, o que é isso? Isso é posicionamento. Posicionada, o que é? É coragem, é identidade, é treinamento. Mas ela nasceu assim? Ela nasceu com essa coragem? Ela nasceu com essa ousadia? Ela está sendo treinada todos os dias. Todos os dias. De verdade, eu não sei se você consegue entender a grandeza e a profundidade disso. Não é algo normal para os nossos dias de hoje. E ela fez com muito respeito, mas ela se colocou no lugar que ela tem que estar. Então, o que a gente vai viver, eu e a minha esposa, lá no final é olhar e falar assim: poxa, que alegria. Hoje a gente já tem alegria. Hoje a nossa preocupação não é com as nossas filhas, mas é com os maridos delas. É com esses 3 homens que estão em algum lugar sendo treinados por alguém. Hoje o que a gente pode fazer é orar por eles e falar assim: Senhor, que eles sejam treinados como elas estão sendo treinadas, porque eles vão ter que ser muito bem posicionados, senão eles vão ter um problema. Porque a gente já ensina tudo para elas, literalmente tudo. Então tudo é motivo de não aceite isso de ninguém. Ninguém toca em você, ninguém encosta em você, ninguém fala alto com você. Ninguém se dirige a você desse jeito, ninguém. Quando você casar, o seu marido tem que ser assim, assim, assim. Quando você casar, o seu marido tem que se comportar assim, assim, assim. Olha, vocês têm que ser igual a mamãe. Olha, o marido tem que ser igual ao papai. Exemplo. O tempo inteiro batendo em cima do exemplo. Por quê? Porque isso já está certo na cabeça delas. Certo, 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 certo. Elas já sabem. Então, o que a gente faz todos os dias? Gera uma filha sábia. São 3, né? 3 filhas sábias. Porque isso é o que vai trazer, no final das contas, a grande alegria para nós. A grande alegria para nós. Verso 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozijem-se a que te deu a luz. É muito bom ser pai. É muito bom ser pai. Só que fazer um filho é a parte mais fácil. O difícil é treiná-los. O difícil é prepará-los para a vida. O complexo é viver o treinamento todos os dias, ensinando insistentemente todos os dias. Todos os dias. Então é o que vai fazer a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família. Uma das coisas que eu vou abordar no Método Soul é sobre família. É sobre família. É falar sobre família lá dentro. Eu sei que a grande maioria de vocês que me acompanham são casados, né? A maioria, não que todos sejam, mas a maioria. Quantos de vocês aqui
gostariam? Não estou falando que vai acontecer, não, tá? Só estou fazendo uma pergunta, só para eu entender. De vocês que já estão comigo aqui ao vivo, quantos de vocês gostariam, se em algum dia, em algum momento, tivesse uma possibilidade de participar de um curso, uma mentoria, na verdade, né? Uma mentoria, vou chamar assim, de casais, comigo e com a Lise. Quantos de vocês gostariam disso? Online, para você poder participar da sua casa, para você viver isso aí como casal, de falar assim, opa, peraí, eu preciso disso aqui, eu estou disposto, eu estou disposta, eu quero viver esse processo. Eu sei que geralmente as mulheres, elas falam, né, ó o Fernandão, tô dentro, Alessandra, e os solteiros? E os solteiros, a gente pode fazer o que a gente pode fazer para os solteiros? Pode fazer o que fazer antes do sim, né? Como se comportar antes do sim. Ai, meu Deus. Tem que fazer para os solteiros um curso de noivos. Muita gente gostaria, né? Muita gente colocando eu. Sou de Cerejeiras, Rondônia. Ô, Wellington, se eu te falar que eu tenho um amigo aí em Cerejeiras, você não acredita, cara. Na verdade, ele era daí, não é mais. Ele é meu amigo, ele é pastor aí, só que ele mudou, agora eu não sei se ele está em Cacoal, não sei que cidade que ele está. Os solteiros vão na teoria, é uma boa. Você que é solteiro, dá para você participar já para pegar todos os códigos do casamento. É só que me ocorreu essa ideia aqui agora, essa ideia não, né, de fazer essa pergunta, porque isso não é só comigo, é comigo com a minha esposa, mas era só para ver. Tem muita gente que não respondeu, né? Já são mais de 120 pessoas aqui só no YouTube e deve ter umas 20 que responderam. 100 estão só de passagem aqui, né? 100 estão só de passagem na Terra. É aquele negócio, né? Você faz uma. Estou lá no Médio do Sul, eu pergunto: quem quer? 20% levanta a mão. Quem não quer? Mais 20% levanta a mão. Deu 40%. E os outros 60%? Os outros 60% não sabem nem o que está acontecendo, né? Os outros 60 não sabem nem que planeta que eles estão, que mundo que eles estão, que dia que é. Eles só sabem que eles estão ali, vivendo alguma coisa, né? Oh, meu Deus, ajuda esse povo. Ajuda esse povo, Senhor. Ajuda eles a serem ativos, proativos, a serem embaixadores de verdade. Então, a gente encerra com isso aqui, ó. Alegre-se o teu pai e a tua mãe, regozije quem te deu a luz. Quando um filho nasce, todo mundo se alegra. Pai e a mãe se alegram e celebram por terem um filho. Mas à medida que o tempo vai passando, muitas vezes os pais eles perdem a alegria. Só que eles perdem a alegria por culpa deles mesmos. Eles perdem a alegria porque eles mesmos não investiram tempo. Coloca algo no seu coração de uma vez por todas. Aquilo que você foca, cresce. É simples assim. Tudo aquilo que você focar vai crescer. Vai crescer. Ou seja, se você olhar para a sua empresa, ela vai crescer. Se você olhar para a sua família, ela vai crescer. Se você olhar para o seu casamento, ele vai crescer. Se você olhar para as suas finanças, elas vão crescer. Porque o lugar que você foca é o lugar onde você coloca a sua energia. E uma vez que você foca e coloca a sua energia, você prospera. Então chegou a hora de focar a energia nas coisas certas.
Não tem chance. Nada começa de outro lugar a não ser da mentalidade. Nada, 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 nada. Então, fica mais uma vez aqui o convite para você participar do Método Soul. E, como vocês são meus alunos, isso é uma coisa que eu coloquei no meu coração, tem algumas pessoas que vão ser presenteadas para estarem no Método Soul. Vai ser através do mesmo funil de sempre. Você vai fazer um vídeo, vai postar no seu feed, vai me marcar e eu vou olhar o seu vídeo e eu vou escolher. A gente não, né? Sou eu que tenho que fazer isso. E eu vou escolher o melhor vídeo e te presentear com o ingresso do Método Soul. Então, hoje é quinta, você tem hoje e amanhã para fazer isso. No sábado eu vou olhar e no domingo eu vou trazer o resultado e vou divulgar lá no Instagram quem é que foi selecionado para participar do Método Soul. Então, você vai gravar um vídeo e você vai falar por que você deveria ser selecionado, por que você gostaria de estar no Método Soul, o que você entende que mudaria na sua vida. E você que pode fazer o seu acesso, que não é escasso, faça. Faça. E você que pode, não queira tirar o lugar de quem não pode. Que isso, infelizmente ou felizmente, é para quem não está podendo, né? Porque você pode não querer entrar por causa de um vídeo. Não faça isso. Isso é desonra. Fechou? Deus abençoe você, sua casa, sua família. E amanhã eu estou de volta aqui às 5h57. Tamo junto.